Vamos entrar nas perguntas. A Liquec de São Paulo. Bom dia. No caso da pessoa que foi abusada pelo João de Deus em Abadiânia, elas ficam com os obsessores desse indivíduo que se diz curador? Claro que não. Isso aí é... A transferência não de existe obsessor. transferência de obsessor, né? Isso não existe, tá? As pessoas são vítimas apenas. Adão de São Paulo, por que cada centro espírita tem um jeito de praticar o espiritismo? É possível padronizar, Elaine? Eu vou fazer uma para cada um. Você sabe que ainda não existe isso, ainda tem uma divisão entre a FEB, né? E tem várias linhas. Aliança. Infelizmente, acho que é um anseio dos espíritas, né? Mas que seja uma padronização que realmente atenda e cada caso a maioria, estilo, né? O que realmente é preocupante para mim, no meu ponto de vista, é que tem casas que fogem um pouco das orientações de Kardec, né? Porque quando a gente vai lá na obra de Kardec, ele deixou tudo pronto ali, né? Pra gente seguir, pra gente fazer, e tem muitas casas que ainda inovam, né? Que eu falo, a roda já existe, vamos pôr a roda para girar, não precisa inventar novas coisas, né? Então, existem dirigentes espíritas bem criativos, né? Que mistura, vamos buscar um pouquinho lá de outra doutrina, de outra religião. Eu acho que a casa fundamentalmente tem que seguir as obras de Kardec. Isso é doutrina espírita. Não dá para falar em doutrina espírita sem seguir Kardec. Aí é outra coisa, a gente está falando de outra coisa. Você sabe que eu acho chato em algumas casas espíritas é quando a prece inicial parece que demora mais do que a palestra. A pessoa faz uma palestra antes da palestra. Ou uma palestra depois da palestra. Haja paciência nisso. A Yolanda da Vila Galvão pergunta: como age uma pessoa ao desencarnar quando ela tinha em vida muito medo de desencarnar? Como ela fica no mundo espiritual, Tânia? Ela continua tendo o mesmo medo que ela tinha aqui. Ela não muda. Afinal, ninguém desencarna e se transforma em santo ou se modifica, me perdoem, 24 horas após a morte do corpo físico. Eu entendo que o espírito, né, após a morte do corpo físico, ele tem lá um determinado momento que ele passa por uma podemos chamar de um processo de perturbação, de tomada de consciência. Ao passo, lentamente ele vai tendo a compreensão dessa nova realidade a qual ele está vivendo, e toda essa questão de medo, esses sentimentos que a gente tem aqui e que a gente leva, né, além túmulo, vai passar, né, com o tempo. A pessoa precisa se permitir. A pergunta também poderia ser ao contrário. E aqui, né, na Terra, né, eu tenho medo, por exemplo, de dirigir. Um exemplo. Esse medo não vai acabar se eu desencarnar hoje. Ele não vai acabar, ele vai continuar. Vai ter medo de dirigir o Aerobus lá depois. Com certeza, eu vou querer sempre ter um motorista para me levar. Companhia Aerobus de nosso lado. Essa é a bagagem eu queria sugerir para essa ouvinte, eu vi a palestra anterior que eu fiz, que é "E se eu morrer amanhã?" Interessante. Como é que fica? Seria interessante ver. Até porque a única fatalidade que tem, no meu ponto de vista, é o nascer e o morrer. É o que Kardec fala, né? Então, nós que estudamos a doutrina espírita, temos dificuldades de aceitar isso. Mas é algo que nós precisamos, com muita, propriedade, aceitar. A morte é uma fatalidade. E desculpa, Cláudio, e o próprio livro dos Espíritos fala que o processo do desencarne é muito mais fácil que o processo de reencarne, que é muito mais doloroso para o espírito encarnar do que desencarnar, porque quando ele encarna, ele tem ainda aquela consciência das provas, expiações, das dificuldades que ele vai enfrentar nesse mundo ainda, mundo material que não é evoluído, e ele vai deixar, né, um mundo espiritual onde ele tem uma vida muito mais, né, clara, estabilizada, e vem realmente para o momento deve ser fácil, de provas. Né? Você vai para a Terra. Seu pai eu vou pular aqui X. a pergunta do Rubens Bralac, ele é do Parque Continental em São Paulo, Zona Oeste, que ele pergunta qual é a melhor forma de iniciar os estudos do Espiritismo. Já foi falado aqui durante a questão do Livro dos Médiuns, o Edson até reforçou isso, começa pelo Livro dos Espíritos, depois Livro dos Médiuns, Evangelho, Evangelho e toda a obra da codificação.
O Ricardo Leme, de Recife, Pernambuco, ele diz: Allan Kardec se suicidou? Vi na TV uns evangélicos fazendo esta afirmação. Não, ele desencarnou de outra forma, não tem nada a ver. Aneurisma, não tem nada a ver. Desencarnou bem, com conhecimento. Imagina que um homem que criou uma obra criou não, mas que ele organizou a obra que ele organizou com tanta lucidez, com tanta, faria um ato desse. Ainda mais ele que sabe o que acontece com o suicídio. Já ouvi essa afirmação também de alguns. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Não, tem uns programas assim. Isso acho que se pregam isso, o que se prega em perseguição ao espiritismo ainda, para dizer que quem segue a doutrina espírita segue o demônio e está sendo levado para o caminho do suicídio. Kardec era o bom senso encarnado, gente. Sim. O Lúcio Camperini, de Catalão, Goiás, pergunta: a moral espírita é diferente das outras religiões? Se sim, por quê, Elaine? Não, porque nós seguimos os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, né? Somos cristãos e isso é uma coisa que eu sempre falo de uma forma muito clara, porque algumas doutrinas se intitularam o dono de Jesus, né? E não aceitam que nós espíritas somos cristãos. Nós seguimos os ensinamentos de Jesus, buscamos seguir os ensinamentos de Jesus do Evangelho. Então, quando a gente ouve falar certas coisas, realmente a gente vê a falta de conhecimento, né? Por isso que estudar é tão importante. Né? O que na verdade a doutrina faz é esclarecer mais Jesus, é ampliar. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Você tem as ideias espíritas, aí você começa a enxergar Jesus de uma outra maneira. E até porque Kardec se preocupou em colocar as questões morais no Evangelho segundo o Espiritismo, que seriam aqueles pontos em que a doutrina católica da época não poderia contestar, porque aquilo realmente era inconteste. Né? A Raquel Dutra, de Santa Isabel, aqui perto de Guarulhos: por que é importante estudar a Gênese, Tânia? Nossa, das obras de Kardec, é uma das que eu mais aprecio, mas infelizmente eu ainda preciso continuar a estudar muito. É uma obra pouco estudada, né? Ela é muito complexa, e você vai ter que estudar mais ainda, porque tem a nova. A original, né? Sem dúvida. E, aliás, já comprei o livro, participei lá do encontro da Simone, né? Quando lançou a reedição da obra. Eu vejo a Gênese como um livro, né? Dentro das obras de Kardec, que quebra paradigma, assim, tipo assim, você abre o livro, você começa a estudá-lo, é um livro que não é muito simples, no meu ponto de vista, estou dizendo mais no meu ponto de vista pessoal, eu acho que é um livro que você precisa ler com muita atenção, não dá para ler uma única vez. Não, é um estudo mesmo. Né? É um estudo, mas ali ele fala, por exemplo, a gente estava até comentando, né, Elaine, agora há pouco, sobre a questão de Moisés, né, sobre o que aconteceu na época de Moisés. Então, ali na Gênese, ele explica, por exemplo, aquilo que as pessoas hoje entendem como milagre. A doutrina espírita, ela não tem esse sentido, né? Nós espíritas entendemos que não há milagres. A ciência hoje explica de forma muito mais clara os fenômenos, né, que aconteceram lá no início do século XIX e antes de Cristo também, né? Fenômenos mediúnicos que já aconteciam. Então, a Gênese, para mim, ela é uma obra, assim, de relevância muito, mas muito grande para o estudioso espírita, exatamente para entender o sentido, o porquê das coisas. Ali ele fala, ele abre, né? Ele fala sobre cada fenômeno, ele fala sobre a multiplicação dos pães. Gente, é maravilhoso. Muito bacana. O texto que ele fala sobre aquilo, né? Era impossível, né? De repente, com um pãozinho, não tinha... Vejam... 5 pães, né? Limitava milhões de pessoas. Alguém, acho que nós aqui já assistimos Ginny é um Gênio, a Feiticeira, né? Não existe, né? Ginny é um Gênio, feiticeira, que põe a mão no nariz e tudo acontece. Ali naquele livro está exatamente explicando isso, como esses fenômenos aconteceram de acordo com a doutrina espírita. Então, para mim, Cláudio, não tem como não estudar esse livro. É legal. Até a última palestra que eu fiz lá no GB, em dezembro, o tema foi os milagres de Jesus.
a luz do espiritismo. Eu só não lembro da Dini Eugênia da... Ai, cara, você perdeu, que é muito bom. Era muito bom. A Selma... Na nossa época. Na nossa época, Edson. Tô Me engana brincando, que eu gosto. assisti. A Selma Nipono, da Liberdade, aqui em São Paulo, aliás, um bairro que eu e a minha filha Isabelle amamos, né? E na eu Liberdade. também, Vocês já adoro. foram na feirinha? Já, Ai, já. adoro. Meu Deus, Adoro. sensacional aquilo. Ela diz, fantasmas e espíritos são a mesma coisa? E o que são fenômenos poltergeist na visão espírita, Edson? Fantasmas e espíritos são a mesma coisa, sim, porém a doutrina desmistifica, né, o sobrenatural, o fantasma. E os fenômenos de poltergeist nada mais é... uma outra questão, só vem fantasma quem tem mediunidade, tá? Tem mais A esse doutrina esclarece isso. E o fenômeno poltergeist, na verdade, nada mais é do que os efeitos físicos, que já foi falado aqui. Né, que é estudado pela ciência, mas que o Kardec já tinha estudado lá atrás. Se a gente fosse falar de mesas girantes, era um fenômeno de poltergeist hoje em dia. Com certeza. Objetos. Objetos se levitando, aquela coisa toda, seriam fenômenos de poltergeist. O livro dos médios relata vários casos, né? Aliás, E Kardecão era E eu fera, hein? queria explicar o é seguinte: demais. tudo tem a ver com mediunidade. Alguém naquela casa propicia energia para que os espíritos possam utilizar para fazer o Os fenômenos evento, o acontecerem, evento né? físico vai acontecer. O ectoplasma, né? Que é É isso aí. necessário. A Elizabeth Pinotti de Salto, ela pergunta, existe médium totalmente inconsciente? Então, o livro dos médiuns, Kardec fala desse tipo de mediunidade inconsciente. Mas é muito raro, é raríssimo. Eu acho que o próprio livro dos médiuns fala que está em torno de, acho que de 1%, ou menos até de 1%, tem um percentual. E a maioria dos médiuns são conscientes, né? Ou semiconscientes. Porque você pode ter momentos de consciência, momentos de não... Altera, intercala. Pode ter também. Mas geralmente consciente porque nós somos os responsáveis pelo nosso corpo físico. Então, esse veículo carnal foi dado à minha responsabilidade. Então, jamais um outro espírito, uma influência poderia tirar esse domínio que me foi dado. Vocês já viram algum médium inconsciente? Eu conheci um, Cláudio, mas ele era só em alguns momentos, ele não tinha, não era sempre, tá? E eu tenho por mim, até nos estudos que a gente faz, que mesmo o médium inconsciente, ele tem controle sobre... Eu também penso assim. Sim, tem no que campo ter. mediúnico, no campo espiritual, Sim, estou falando. sim. Perispírito, né? O que pode acontecer às vezes é que o espírito fala alguma coisa que ele não concorda, já saiu, mas aí ele vai depois e corta, se ele não está concordando, entendeu? A gente consegue realmente... Porque ele está acompanhando, ele não vai ver. O pessoal acha que o médium inconsciente é aquele que vai comer uma pizza no plano espiritual e deixa o espírito usando o corpo dele lá, entendeu? Até não é porque... Você não dá ideia disso que vai ter médium psicografando. A mensagem- Pizzaria no mundo espiritual. que a gente estuda, a mensagem mediúnica, ela é transmitida em que a gente fala em blocos, né? Então, o espírito não vai te passar palavra por palavra, ele passa um conceito. Por isso que cada médium, às vezes, fala a mesma coisa com palavras diferentes. E é a mesma coisa que eu contar uma história para Tânia e pedir para ela contar para o Edson. Se eu contar para o Edson, ele vai contar a história de uma forma diferente, porque ele vai pôr um pouco de Edson naquela história. Sim. E a Tânia vai pôr a Tânia naquela Sim. história. Então, Exatamente. a mesma coisa acontece no fenômeno mediúnico. Por isso que o médium, ele imprime a sua característica na comunicação, na mensagem. Eu queria deixar claro que eu brinquei com essa história de pizza no plano espiritual, hein? Do quê? Da pizza no plano espiritual. Pizza, Não existe. O Tá? Walter Domingos Gonçalves Silva, ele levanta uma questão aqui sobre os espíritos que trabalhavam com o João de Deus, mesmo sabendo da conduta do médium, ainda assim trabalhavam com ele, ou ele estava sendo assessorado também por espíritos igual ele, oportunistas? Bom, vamos só tentar entender uma coisa. Eu já respondi isso, Cláudio, na minha palestra, tá? Porque médiuns falam. Mas vamos tentar entender uma coisa. O que o João de Deus fazia lá no campo mediúnico, lá na Assembleia, onde ele atendia várias pessoas, era uma coisa. E depois ele fazia em particular, Exatamente. não é isso? Com essas atividades que estão sendo acusadas aí, era quando ele fazia em particular. Não quando ele estava realmente no Isso. trabalho. Né? Então os espíritos não tinham nada a ver com isso. Os espíritos estavam atendendo ele lá
atendendo as pessoas. Depois, em particular, ele, para mim, né, ele não tinha espírito nenhum e ele estava usando as pessoas. Outra, a conduta dele moral não tem nada a ver com atividade mediúnica. Os espíritos usam. Agora, não quer dizer que os espíritos também que participavam com ele fossem espíritos que tinham conhecimento espírita. É o que eu já acabei de falar aqui. Sim. A maioria desses espíritos médicos que vêm, eles querem mais... eles são mais motivados pela própria vaidade deles, de curar, de fazer isso e aquilo, e mostrar, do que outra coisa. Faltou estudo ali, entende? E também tem o merecimento dos pacientes, né, Edson? Isso, é uma pergunta que me fizeram. Por que curavam? Né? Merecimento, Afeto independente salvou, né? do que ele fazia. Quem cura a grande questão, fé, Cláudio, é por que a gente adoece e por que a gente é permitido que se cure. Algumas se curam e outras não. Vejam na minha palestra lá que vocês vão entender. E tem outra coisa também, né? Nós achamos que a responsabilidade, às vezes, da cura de uma doença, a gente coloca na mão do outro. Então, essa questão ainda do sobrenatural, é uma questão sobrenatural, né? É como se você estivesse esperando um milagre. E nós ainda não entendemos que milagres não existem. Existe merecimento, existe trabalho árduo para você alcançar alguma coisa em qualquer ramo de atividade da sua vida. Venha ser ela no campo da mediunidade, no campo da sua profissão, da sua vida pessoal. Então, muitas pessoas são levadas pelo maravilhoso, né? Eu vou lá e alguém vai fazer assim... Olha, Edson, eu vou deixar com você a minha muleta e você que vai resolver o meu problema, tá legal? Porque assim, você resolve o meu e eu tô aqui. E não é bem assim, as coisas não acontecem dessa forma. Tem uma frase que eu uso na Rapidinho, palestra, rápido, uma frase que eu uso na palestra do Hipócrates, o pai da medicina. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se ela está disposta a mudar os seus atitudes que a levaram a ficar doente. A causa, né? A causa. Isso é para pensar. Chegamos ao final do Manhã Boa Nova, pessoal participando aqui pelo YouTube, Facebook, também pelo WhatsApp. A gente agradece aí a participação de todos. Manhã Boa Nova volta amanhã com a apresentação da Vanessa Cavalcante.